Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os vencedores do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Antes de começar, eu lembro a vocês que o aplicativo OneFootball está transmitindo ao vivo e com imagens os jogos do campeonato francês e alemão de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Neymar, Lewandowski e Bruno Guimarães, você precisa baixar o app do OneFootball clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O app do OneFootball também traz notícias, partidas em tempo real, vídeos, resultados, estatísticas e muito mais. Baixe agora mesmo clicando no primeiro link na descrição aqui embaixo. A primeira edição da Copa do Mundo foi disputada em 1930 no Uruguai. Como todos nós sabemos, os anfitriões foram campeões em cima da Argentina, na final realizada no Estádio Centenário. O grande destaque do torneio foi o defensor José Nasazzi, capitão da seleção celeste por mais de 15 temporadas. Em 1934, a Copa foi disputada na Itália. Mais uma vez, o principal jogador da competição também pertenceu à seleção da casa. O atacante Giuseppe Meazza foi um dos responsáveis pelo título da Azzurra. Anos mais tarde, após a sua morte, o principal estádio de Milão foi rebatizado com o seu nome. O Brasil não conquistou o título mundial na Copa de 38. A seleção acabou derrotada nas semifinais para a Itália, num duelo bastante equilibrado. E apesar disso, o atacante Leônidas atraiu os holofotes na competição. Além de ser eleito o melhor jogador do torneio, Leônidas também foi o artilheiro com 7 gols marcados. 12 anos se passaram até a quarta edição da Copa do Mundo. A seleção brasileira acabou sendo derrotada de maneira traumática na partida decisiva diante do Uruguai. Como prêmio de consolação, o Brasil teve mais uma vez um jogador eleito como principal do Mundial. O craque Zizinho encantou o público com grandes jogadas e, na época, foi constantemente elogiado na imprensa internacional. Um dos maiores jogadores de todos os tempos foi o húngaro Ferenc Puskás. Por muito pouco, ele não ajudou seu país a conquistar a Copa de 54. A Hungria acabou derrotada de virada pela seleção alemã na decisão, mas nem isso apagou as grandes exibições do atacante. Atualmente, o prêmio de gol mais bonito do ano, entregue pela FIFA, carrega o seu nome como homenagem. O Brasil finalmente conquistava a Copa do Mundo pela primeira vez em 1958. Esse Mundial ficou marcado pela participação decisiva de Garrincha e Pelé, principalmente na reta final do torneio. Mas a premiação de melhor jogador da Copa acabou parando nas mãos de outro gênio do futebol brasileiro, o meia Didi. Além da sua refinada técnica e habilidade, Didi também demonstrou grande liderança durante toda a competição. Em 62, a seleção brasileira seguia imbatível e conquistava a Copa pela segunda vez consecutiva. O ponta Garrincha, que já havia realizado um grande mundial em 58, foi ainda mais brilhante e acabou assumindo o protagonismo da equipe após a lesão de Pelé. Ele foi o quarto jogador brasileiro a vencer a premiação. O único título da história da seleção inglesa foi alcançado em 1966. A equipe contou com um inspirado Bobby Charlton, craque do Manchester United. Nesse Mundial, o atacante anotou 3 gols e liderou a equipe até a decisão contra a Alemanha. Apesar de não ter brilhado na final, Charlton foi reconhecido pela FIFA como o principal jogador do torneio. Pelé encerrou com chave de ouro sua participação em Copas do Mundo na edição de 1970. Aos 29 anos, o rei protagonizou lances marcantes que entraram para a história do futebol. Como se não bastasse, Pelé também teve uma atuação brilhante na final contra a Itália. Ele marcou o primeiro gol de cabeça e ainda deu um grande passe para o quarto gol de Carlos Alberto Torres. A Copa de 74 foi sediada na Alemanha Ocidental. Os donos da casa confirmaram o favoritismo e venceram a competição. Apesar do elenco alemão ser recheado de estrelas, o principal nome do torneio foi sem dúvidas Johan Cruyff. Além de liderar o seu país até a final do Mundial, o craque do Barcelona também faturou a sua terceira bola de ouro naquele ano.
primeiro título mundial da Argentina veio em 78. O principal responsável por esse feito foi o atacante Mário Kempes. Artilheiro da competição, Kempes teve atuação decisiva na final diante da Holanda, quando balançou as redes em 2 oportunidades. Outro artilheiro que também faturou o prêmio de melhor jogador da Copa foi o italiano Paolo Rossi. Aqui no Brasil, o atacante sempre será lembrado pela última partida da segunda fase, quando anotou os 3 gols que eliminaram a nossa seleção da competição. Rossi também marcou na semifinal contra a Polônia e na decisão contra a Alemanha Ocidental. Em 1986, o mundo acompanhou uma das maiores atuações individuais da história das Copas. Diego Armando Maradona liderou a modesta seleção da Argentina ao bicampeonato mundial, com direito a jogos marcantes, principalmente nos duelos contra a Inglaterra e a Bélgica. Ao todo, Maradona somou 5 gols e 5 assistências na competição. No Mundial de 90, Maradona comandou a Argentina a mais uma final de Copa. O adversário na decisão seria novamente a Alemanha Ocidental. Apesar disso, o melhor jogador do torneio não pertencia a nenhuma dessas seleções. O desconhecido Salvatore Schillaci, que começou a competição como reserva, ganhou espaço na seleção italiana e foi anotando vários gols ao longo do torneio. No final, o atacante acabou artilheiro e melhor jogador do Mundial. Após 24 anos de jejum, o Brasil voltou a vencer uma Copa do Mundo em 94. Apesar de não ter encantado como nos outros títulos, a seleção brasileira foi competitiva e derrubou adversários difíceis como Holanda e Itália. O destaque da equipe foi o baixinho Romário. O atacante não conseguiu alcançar a artilharia da competição, mas superou Roberto Baggio na eleição de melhor jogador do torneio. A eleição de melhor jogador da Copa de 98 foi realizada antes da final entre França e Brasil. Até aquele momento, o principal nome da competição era Ronaldo Fenômeno. O atacante havia balançado as redes em 4 oportunidades e era a grande esperança da seleção. Porém, na decisão, Ronaldo teve uma atuação apagada, muito provavelmente em função da convulsão que teve horas antes da partida. Em 2002, a FIFA, mais uma vez, realizou a eleição antes da decisão. A história de 98 se repetiu, e o vencedor da premiação também teve uma final para esquecer. O goleiro Oliver Kahn acabou falhando no primeiro gol de Ronaldo, o que acabou com as chances do tetracampeonato mundial dos alemães. Apesar disso, vale ressaltar que Oliver Kahn realizou defesas impressionantes ao longo de toda a competição. O ano de 2006 marcou a despedida de Zinedine Zidane do futebol. O último torneio que o craque disputou foi a Copa do Mundo na Alemanha. Ele conduziu a seleção francesa ao vice-campeonato e nem mesmo a cabeçada em Materazzi na decisão apagou as suas grandes exibições na competição. Zidane superou o zagueiro Fábio Cannavaro e foi eleito o melhor jogador do Mundial. Na primeira Copa realizada em solo africano, o atacante Diego Forlán foi uma das principais figuras do Mundial. Além de ter liderado seu país a uma improvável semifinal, Forlán também foi um dos 4 artilheiros do torneio. Ao todo, ele marcou 5 gols e faturou o prêmio de craque da competição. A grande campanha da Argentina na Copa de 2014 passou muito pelos pés de Lionel Messi. O sonho de conquistar seu primeiro título mundial bateu na trave, já que os argentinos acabaram derrotados na final pela seleção alemã. Apesar de não ter sido unanimidade, Messi foi eleito o melhor da competição, superando nomes como de Thomas Müller e Arjen Robben. 2018 foi um ano especial na carreira de Luka Modric. Além de ter conquistado mais uma Liga dos Campeões com o Real Madrid, o croata foi a grande estrela da Copa do Mundo realizada na Rússia. Na final daquele ano, Modric também foi eleito pela FIFA e pela France Football o melhor jogador do mundo. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!